Ei, Super Noquito, você voltou nesse canal, muito obrigado por ter voltado. Se você não sabe o que é Super Noquito, é como eu chamo os meus inscritos. E se você quiser fazer parte de dos Super Noquitos, aperta no botão se inscrever, dá um like no vídeo, comenta os vídeos, não esquece de ativar as notificações para você saber sempre quando tem vídeo novo, que são todas as segundas e sextas, 11h45 da manhã, tá bom? Hoje você entrou justo num vídeo, que é um vídeo que eu leio história que vocês mandam, para você mandar a sua história, caso você tenha interesse. Manda para canal rafaelsupernoc@outlook.com, que eu vou ler essa história e eu posso selecionar ela para contar aqui. Desculpem se durante o vídeo eu suar um pouco, é porque tá muito calor e eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e Minas tá quente pra caramba. Não posso ligar o ventilador porque senão faz muito barulho na filmagem. Oi Rafael, eu espero que leia a minha história. Me chamo Matheus, tenho 20 anos e estou vivendo... Não tenho palavras para descrever o que eu estou vivendo. Ixi. Lembrando que eu não leio as histórias antes de falar aqui, então muitas coisas assim me pegam de surpresa, tá? Me assumi com 16 anos para minha mãe, até então foi a mulher mais importante da minha vida. Ela foi meu pilar, junto com minhas tias e avó. Fui agraciado porque no início a família toda estava ao meu lado. Nessa época eu estava no 2º ano do ensino médio, que foram os piores anos, porque o bullying se intensificou pra mim também. Foi a época que eu me assumi e foi a época que eu bati de cara com homofobia, gente querendo me bater na escola e tudo mais. Se você quiser saber minha história é só clicar aqui no cardzinho aqui de cima. Junto com isso eu convivia com um padrasto homofóbico e alcoólatra, que meses depois minha mãe mandou ele embora. Eu não era um filho obediente, justamente por não gostar dele, porém hoje sei que algumas coisas que ele cometeu foi homofobia. Mas que bom que sua mãe mandou ele embora, né? Porque isso prova que, tipo assim, você é prioridade na vida dela. Bom, os anos passaram, eu continuei mais feliz e confiante, porque até meu irmão estava comigo, me apoiando. No ano da última eleição fiquei muito apreensivo, e eu, como toda a comunidade, sabia que ele, entre aspas, venceria. Pois é, uma decepção para todo mundo. Mas minha mãe estava comigo e criticando o futuro presidente. Assim que ele ganhou, eu chorei muito. Ai, ai. Eu acho que muita gente, ouvindo esse relato, se identifica, né? Porque eu passei exatamente a mesma situação. Mas tudo isso que contei foi a introdução para você entender por que envolve política. Quando eu me mudei para a faculdade em 2019, minha mãe conheceu melhor um velho amigo do meu falecido pai. Esse amigo é policial. Minha mãe se apaixonou muito, atualmente dá pra ver, e isso a fez mudar, principalmente em relação à comunidade LGBTQ e a política. A minha dor não estava tão grande enquanto eu debatia com o meu novo padrasto pelo telefone sobre política e tentando mostrar a diferença de opinião e preconceito. As palavras dele eram duras, pesadas, mas quando eu vi minha mãe reproduzindo tudo e que meu novo padrasto pensa, meu mundo caiu. Então ele basicamente conseguiu da forma dele entrar na cabeça da sua mãe e mudar a opinião dela, né? E consequentemente talvez ir contra a quem você era, vamos ver. Agora não é sobre o que ela pensa deles, é agora sobre o que ela pensa de mim também. Nossa. De uma mãe que ia na escola brigar com os moleques homofóbicos, ela virou uma mulher que diz a parada LGBTQ é uma orgia a céu aberto. Filho, você tem que entender que ninguém acha normal. Ninguém é obrigado a aceitar. Nossa. E a frase que ela aprendeu: eu te amo, mas não te aceito. Nossa, mano, eu tô sentindo sua dor daqui, de verdade. Eu não reconheço minha mãe, e agora quem não aceita sou eu. Quem não a aceita sou eu. Minha mãe era muito diferente de quem é hoje. Desde os 14 anos ela me perguntava se eu era uma pessoa trans. Sempre me perguntava. Eu negava, mesmo esse assunto sendo sensível pra mim. Até houve um dia em que ela disse: põe uma roupa minha, a mãe vai te acompanhar até a escola. Olha, ninguém vai mexer com você. Essa mulher simplesmente virou uma relativista também das mortes das mulheres trans. Gente... Tudo isso por causa do novo relacionamento dela. Desde então eu não entro na casa do meu atual padrasto. Não falo com ele e depois de muitas discussões estabeleci um diálogo frio com minha mãe por vontade própria. Fico triste por ela, porque agora tenho vergonha de quem ela se tornou. Minhas duas melhores amigas da vida excluíram minha mãe do Facebook por postagens bolsonaristas. Minha mãe xingou de comunista, esquerdista e socialista minha amiga Duda. Minha mãe é um deles agora.
Atualmente estudo para vestibular, sonho em cursar filosofia. Juntando tudo isso, eu formulei uma frase pesada para mim. A única diferença entre minha mãe e um homofóbico de rua é que minha mãe não me agrediria por eu ser gay e um homofóbico sim. Contudo, a base de seus pensamentos são os mesmos. Aprendi realmente que os LGBTQI+, constroem famílias, constroem suas famílias. Minha gratidão não deve ficar presa na sua ignorância. Foi isso que eu disse a ela no último Dia das Mães. Mateus do céu. Mano, fiquei emocionado porque eu me coloquei no seu lugar. Eu não vivo a mesma situação que você está vivendo. Nossa, longe disso. Minha mãe não teve essa mudança que sua mãe teve. E deve doer muito porque ela passou de te aceitar e te respeitar, porque ser quem você é, inclusive te apoiar, pra te criticar por conta de uma pessoa. E é complicado nesse tipo de situação, sabe por quê? Porque ela permitiu com que esse rapaz entrasse na vida dela. E ela permitiu com que as mudanças na cabeça dela fossem feitas. E esse vídeo não é sobre política. Realmente esse assunto não é sobre política. É sobre ela e como ela deixou que uma pessoa mudasse o pensamento que ela tinha sobre o próprio filho. Agora, Mateus, deixa eu te falar uma coisa também muito importante. Não desista da sua mãe. Porque querendo ou não, durante muitos anos, como você relatou, ela te apoiou pra caramba. E sim, talvez seja culpa desse rapaz que entrou na vida dela. Só que da mesma forma que esse rapaz entrou na vida dela, ele também, quem sabe um dia pode sair. E ela volte às raízes e volte a pensar e ver as coisas como ela via antes. Ou talvez, se o momento que a gente está vivendo agora passar, em algum momento, talvez ela consiga enxergar de outra forma as coisas. Infelizmente eu conheço muita gente que depois dessas eleições e tal, acabaram mudando agressivamente as atitudes. E isso mostrou um outro lado da pessoa, né? Eu acho que na nossa família a gente nunca pode desistir. Porque nós estamos aqui na vida em constante aprendizado. Em outras situações de vida você pode ter errado também. E você melhorou. Às vezes isso é uma fase da sua mãe, é um período de transição que no final das contas ela vai perceber o quanto ela ama você e o quanto ela vai se sentir arrependida por não ter te dado apoio nesse período que ela agora está vivendo de não te dar apoio e de criticar. Às vezes é uma forma da vida ensinar a ela que o amor por um filho ou o amor por qualquer pessoa que seja vai além de orientação sexual, além de designação de gênero, além de tudo isso. Só não desiste da sua mãe, não desiste da oportunidade que você tem às vezes de mostrar para ela o quão o amor entre vocês, entre filho, filha e mãe, é muito maior do que isso, né? Eu sei que é triste e deve ser doloroso para você ver essa situação porque você esteve com ela a sua vida inteira. E essa pessoa, esse cara que entrou na vida dela recentemente, teve o desprazer de mudar a cabeça dela em tão pouco tempo para fazer com que ela ficasse contra você, que esteve com ela a vida inteira. Eu sei que é doloroso, mas segura a onda, sabe por quê? Porque no final das contas, ela é sua mãe, você é filho dela e vocês vão ter um ao outro sempre, porque vocês são família. Essa pessoa pode ser passageira, tomara que seja. Ou tomara que alguém consiga mudar a cabeça dele, porventura ele mude a cabeça dela, ou ela mude a cabeça dela por conta própria, ou você consiga enfim mostrar pra ela o quanto infelizmente ela tá sendo errada e o quanto ela tá machucando você. Só não desista porque vale a pena estar aqui, vale a pena a gente aprender, vale a pena a gente estar aqui pra testemunhar o crescimento e o engrandecimento de algumas pessoas ao longo de certas situações. E dessa situação você pode ter certeza que você também vai aprender alguma coisa. Pode não ser nítido agora pra você o que você tem que aprender dessa situação agora, mas alguma coisa você vai aprender. Mas olha, eu fico muito agradecido pela sua história, porque é uma história assim, com relação a todas as outras que eu já postei até hoje nessa série que eu tô fazendo, que se chama Superando, muito diferente. Porque sai do meu convívio, sai da minha realidade,
sabe? E eu tenho oportunidade, eu e as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, temos a oportunidade de ver isso de fora e tentar entender e, sei lá, às vezes te ajudar de alguma forma, né? Com palavras e tal. Então, se você tem alguma frase que possa ajudar o Matheus ou alguma dica, alguma coisa, escreve aqui nos comentários embaixo, que é extremamente importante. E Matheus, obrigado pela coragem, por compartilhar essa sua história. Eu espero de coração as coisas melhorem, sabe por quê? Porque a gente merece ser feliz, principalmente ter o apoio da nossa família. E você já teve isso, você tem isso. Porém, eu acho que você está passando agora um processo de transição, a sua mãe, né? Sua família. Mas não desiste, porque as coisas vão melhorar, você vai ver. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. E os baixos são feitos principalmente pra gente aprender alguma coisa, tá? Um beijo muito grande pra você. Boa sorte no seu processo, independente se você for uma menina trans ou não. De qualquer forma que você se identificar, que você seja extremamente feliz e honesto com você mesmo. A nossa autofelicidade é a que mais importa a princípio. Depois das dos outros com relação a nós mesmos. As dos outros com relação a nós, tá bom? Um beijo, obrigado por compartilhar a história. Fiquem com Deus, Supernoquitos. E mandem comentários aqui de apoio pro Matheus, tá bom? Tchau.